Pessoal, estamos aqui de volta, mais um encontro fraterno. Quero saudar os amigos e as amigas da É Bom, rogando ao Pai que abençoe a cada um de nós, as nossas famílias, a toda a humanidade encarnada e desencarnada que habita o nosso planeta Terra, né? Que assim seja. Vamos, nesse dia de hoje, refletir juntos, trazendo mais um capítulo da grande obra de Kardec, o capítulo 5, que trata do bem-aventurados aflitos, e vamos discutir sobre o item motivos da resignação, tá? Vou ler para vocês um pequeno trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o assunto. Motivos da resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: vós deveis vos considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes porque Deus transformou nossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que nos assegura a tranquilidade para o futuro. Pois bem, chamando a atenção sobre isso, nos deixa claro o seguinte: o sofrimento existe, sim, e por que existe? Porque nós erramos no passado. Se erramos no passado, se estamos endividados, teremos que voltar à carne para cumprir o dever de refazer nossos erros, né? Ou dessa forma acertar para caminharmos para frente. Vamos tentar compreender um pouco inicialmente o significado da palavra resignação, conforme o dicionário da língua portuguesa. Resignação é ação ou efeito de se resignar, de se submeter ao desejo de uma outra pessoa. É uma sujeição, uma aceitação, uma renúncia ou uma conformação. Pois bem, numa visão espírita, os motivos de resignação podem ter origem nesta encarnação ou em encarnações anteriores. A gente tem que lembrar que não tem outro jeito senão passar por um planeta de prova e expiação para a gente poder pagar os débitos que nós mesmos contraímos, né? Vamos fazer uma comparação com o mundo material. Quando a gente contrai uma dívida, temos que trabalhar, juntar dinheiro, né? Se esforçar para pagar o que devemos. Nos débitos contraídos, que nós contraímos pelas nossas atitudes equivocadas, e geralmente é por nossas atitudes equivocadas, precisamos não somente passar por situações difíceis, né? Deixar de sair com a família, deixar de comprar alguma coisa para juntar dinheiro, né? Para poder saldar essa dívida, né? Que foram trazidas como nossas provas e expiações e que acabam por gerar sofrimentos. O Evangelho nos chama atenção para a necessidade de resignação, pois estamos encarnados em um mundo de provas e expiações. Por esse motivo, temos que expiar pelos débitos que precisam ser quitados, tá? Eu chamo a atenção a essa questão que não é opcional.
os débitos precisam ser quitados para que a gente possa seguir em frente e ao alto nossa caminhada, tá certo? Mas qual realmente é a necessidade de termos resignação? Para que a gente tem que ter resignação? Bem, necessitamos aprender a nos resignar pelo fato de não podermos ainda nos livrar dos sofrimentos terrenos. Lembrando sempre que foram contraídos por nós mesmos, né? Desta forma, ao sabermos praticar a resignação, tais sofrimentos, os sofrimentos em geral, serão enfrentados, eles devem ser enfrentados com tranquilidade e sem desespero, ou o quanto menor possível, né? Porque normalmente a gente costuma se desesperar em certas situações, em certos minutos da vida, certos momentos da vida que parece que a gente vai enlouquecer, né? Mas tem que aprender a se resignar, tem que aprender a sofrer, né? Parece até uma coisa assim fora do normal. Pô, aprender a sofrer não é que a gente gosta de sofrer, mas tem que saber passar pelo sofrimento. O Evangelho nos traz isso, é justamente disso que a gente está falando hoje. Aprender a sofrer para sofrer menos. Quando a gente aprende a sofrer, a ser resignado, a gente sofre menos, né? A grande mestra Joana de Ângeles, no livro Plenitude, nos chama a atenção a uma coisa interessante. Ela diz que a resignação não deve ser confundida com acomodação. Significa o quê? Significa dizer que diante de um sofrimento ou situação que estamos vivenciando, não devemos nos conformar, porque muitas vezes nós nos conformamos. E aí vai a grande questão em relação ao sofrimento. Você não pode se conformar, você precisa se resignar. Nós vamos ver aí adiante a questão da diferença sobre isso. E se conformar aceitando tudo sem nada fazer, né? Isso não nos faz uma pessoa resignada. Isso nos faz uma pessoa, de fato, uma pessoa acomodada. Vamos falar um exemplo aqui, um exemplo simples, um exemplo conhecido por muita gente, ou talvez por quase todos, né? Existem pessoas que reencarnam aqui na Terra com alguma deficiência. E o que é que muitas dessas pessoas fazem? Se acomodam. Simplesmente, eu sou o coitadinho, eu nasci com essa deficiência, e se acomoda. Acreditando o quê? Que estão resignadas, né? Que estão uma dívida com Deus, e por esse motivo, o que é que acontece? O mundo deve servi-la. E a gente sabe que não é bem isso, né? Existem diversos tipos de deficiência que está aí sobre a Terra. Nesse mesmo contexto, já tem outras pessoas que têm essa mesma deficiência, mas que buscam ser útil de alguma forma, né? E a gente sabe, muitos conhecem, né, que tem pessoas que até trabalham para obter seu próprio sustento, o sustento da sua família, tá? Tem gente que trabalha fazendo pintura com a boca, tem gente fazendo pintura com os pés, porque não tem braço, e está aí vivendo, produzindo e fazendo com que a vida valha a pena. Essa, né, a gente pode chamar de uma pessoa resignada. Ele tem noção, tem consciência do seu problema, mas que não se entregou, né? E Joana ainda disse que a resignação ela deve ser ativa e dinâmica, né? Porque a gente trata aqui de resignação ativa e passiva. Demos o exemplo aí de uma resignação passiva, que é uma acomodação na verdade, e a gente deve sempre falar da resignação ativa, dinâmica. O que é que significa?
Significa que, independentemente da situação em que você reencarne, diante de todo e qualquer sofrimento, é necessário o entendimento do fato, o porquê isso, né? E, mais ainda, se torna necessária uma atitude ativa diante do fato. Ou seja, o problema aconteceu, eu vou me amufinar e vou enterrar a cabeça no buraco, no chão e vou parar? Impossível, impossível. A gente tem que seguir adiante, entender o que aconteceu, buscar ajuda, talvez psicológica para o que entendeu, se for muito difícil, mas seguir adiante. Se assim o fosse, muita gente já teria parado de viver, parado de fazer as coisas, né? E ficar sentado, talvez até esperando a morte chegar. Vamos tomar como exemplo a situação que vivemos atualmente, né? Então todo mundo vai parar e deixar de viver, sentar e esperar a morte chegar? Não, né? Nós vamos nos ajudar, ajudar os outros, né? Dividir numa necessidade e tocar o barco em frente. Tem um outro exemplo aqui que eu trouxe também, né? É o exemplo de um filme. Eu assisti esse filme, eu acho que 2 vezes, já tem muitos anos, fazendo agora dando uma olhadinha aqui no material para trazer essa conversa, esse bate-papo com vocês. Eu me lembrei, né? Existe um filme chamado Quase Deuses, né? Esse filme é muito interessante, eu vou falar dele aqui, não vou contar a história toda, evidentemente, mas vou falar, né? Do que é a história do Quase Deus, né? É a história real de um rapaz, né? O nome dele é Thomas. Ele é um rapaz negro de origem muito pobre. Ele é marceneiro. E ele foi recém-admitido para trabalhar numa faculdade de medicina de um determinado país, tá? A sua vida se transforma depois de conhecer o cirurgião-chefe da universidade, né? Que era um hospital ligado à universidade, o Dr. Alfred, que começou a notar que o Thomas, ele tinha muito interesse em ajudar e era muito criativo, né? A gente abre um parênteses dizendo deve ser um daqueles espíritos super antenados que vieram para fazer a diferença, né? Enquanto ele trabalhava de marceneiro e faxineiro, o Dr. Alfred percebeu que ele era muito interessado, muito proativo, né? E aí um dia, esse mesmo doutor chama o Thomas para trabalhar em um determinado projeto, né? Vamos fazer uma parceria que, diga-se de passagem, a gente está falando aí dos anos 30, né? A questão da hierarquia era um negócio muito sério. Então, você vê um simples faxineiro, marceneiro, ser chamado por um cirurgião para fazer parte de uma equipe de um projeto, né? E vou dizer para vocês, essa parceria culminou numa descoberta de medicina, tá? Eles desenvolveram um método muito interessante, conhecido hoje como o método de Fallot, né? Para resolver um problema cardíaco, uma obstrução lá, numa questão cardíaca, né? E essa história foi toda pontuada pelo preconceito racial, pela superação, né? Pela questão a questão sociocultural naquela época. Então foi um desfecho muito grande, né? Foi um desfecho desafiador para a hierarquia médica na época, foi um negócio sério. E ele não desistiu. O que a gente quer dizer é o seguinte: ele não desistiu, passando por muitos sofrimentos, humilhações, né? Mas sabe o que combinou tudo isso? Esse homem, ele conseguiu se formar em medicina e ser reconhecido pela universidade. É um negócio, é uma história fantástica de superação e de que a gente realmente deve se resignar de forma ativa. A gente reconhecer a nossa posição, mas a gente não simplesmente se conformar, né? Podemos observar também que, apesar de uma subcondição em que esse rapaz reencarnou, né, tanto relacionada à época, como eu falei, e à condição sociocultural,
nós observamos que existe a possibilidade de mudarmos a nossa história, né? Sem nos acomodarmos, sem nos entregarmos à preguiça, dando desculpa de que foi Deus que quis dessa forma. Não, isso é conversa de mandrião. Somos seres humanos e o que nos diferencia dos demais animais é a nossa inteligência mais evoluída, fazendo com que não ocorra determinados ou determinismos em nossa vida. Todo mundo que trabalha na seara espírita sabe que nós temos o livre-arbítrio, né? E por tal motivo, a necessidade da resignação ativa, né, de que Joana nos traz é uma realidade, tá? Se a gente fosse ter medo, né, ou se acomodar, talvez eu seja até um exemplo disso, né? Sair de casa muito cedo, com todas as perspectivas contra, e no dia de hoje eu me encontro realizado com tudo que eu tracei na vida, né? Fora os planos que estão traçados daqui para diante, que ainda são muitos, tá certo? Como a gente tem aí um limite de tempo, nós ficamos por aqui. Eu gostaria de encerrar a nossa reflexão dizendo o seguinte: sofrer, todos nós sofremos, todos. Todos que estão encarnados no planeta de prova e expiação vieram para resgatar débitos, então vamos sofrer, vamos passar os nossos problemas, né? Então o que é que acontece? Reencarnar em um planeta de provas e expiações, né, como o nosso planeta Terra, não tem jeito. O entretanto como sofremos, é o que faz a diferença. Essa que é a grande diferença, como sofrer, tá certo? Eu costumo dizer que se o mundo lhe disser não, aprenda a transformar esse não em sim. Enfrentar com humildade, com coragem, com persistência, todas as provas que vamos experienciar, o que estamos experienciando. É o que realmente nos faz resignados, né, nos tornando vitoriosos, né, na nossa caminhada. Ok? Fica aqui um grande abraço para os companheiros, para as companheiras, né? Falar da saudade que nos acomete nesse momento de pandemia, né? Aqueles encontros fraternos maravilhosos mensais, mas estamos aí na luta. Avante, companheiros, avante!